Mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Eu agradeço a participação de vocês que estão nos assistindo e hoje nós temos um papo diferente. Nós estamos aqui com meu amigo Alceu Sestini, que é estudiosíssimo da doutrina espírita e trabalhador assíduo do Centro Espírita Consolador, o Consolador. E hoje eu quero agradecer ao Alceu a sua presença, de estar aqui conosco, participando desse bate-papo, desse Papo do Bem, que visa falar da importância do estudo do Novo Testamento dentro das casas espíritas. O que você tem para nos falar a respeito desse assunto? Esse é um assunto que eu prezo demais, né? É um assunto que desde a minha adolescência eu sempre me preocupei, depois de ter feito a moral cristã, naquela época ainda que existia moral cristã, que eu fiz lá no Consolador, depois de ter feito o estudo da doutrina, sistematizado da doutrina na FEB em Brasília, eu comecei a pensar nessa relação entre a Bíblia, já que nós somos cristãos, né? Lógico. E o Espiritismo. E nós, espíritas, normalmente, a gente se baseia nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das principais obras da codificação espírita. E é claro que todos nós espíritas temos nas nossas casas o Evangelho no lar, onde normalmente se faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali tem várias passagens da Bíblia que são muito importantes, são fundamentais para o conhecimento do Espiritismo. E uma vez eu estudando uma dessas passagens, que está no capítulo 13, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de São Vicente de Paulo, ele fala que um dos grandes, até trouxe uma colinha aqui para não me esquecer, nossa, que fala o seguinte: vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Então, São Vicente de Paulo fala que muitos dos nossos males provém do fato de que a gente não estuda a Bíblia. E aí fala, inclusive, de abandono voluntário do estudo do código, que é o Código das Leis Divinas, que está no Novo Testamento. Então aquilo me despertou, eu falei, puxa vida, de verdade eu nunca estudei mesmo o Novo Testamento, como estudo. E na minha visão, ainda primaveril do Espiritismo, eu achava que o Espiritismo não estudava o Novo Testamento. E, na verdade, não é assim. O Espiritismo, na verdade, sempre estudou o Novo Testamento e profundamente. Agora, o que faltava era alguns espíritas procurarem fazer a mesma coisa, né? E foi um erro meu, por exemplo, de não ter estudado desde sempre o Novo Testamento. Mas, a partir daí, eu comecei a buscar fontes bibliográficas, estudos sobre o Novo Testamento dentro da doutrina espírita e achei muita coisa, bastante coisa. Você vê, o próprio Cristo, no Cristo Consolador, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos, né? Exato. Esse estudo é muito importante porque, à medida que ele vai estudando, ele vai entendendo melhor as coisas e vai se moldando aquilo que a gente depreende e entende que é importante, né? Sim. Então, o estudo é fundamental. Você tem, assim, em particularidade, algum caso dentro desse estudo que você quer enaltecer? Sim, eu vou depois enaltecer alguns casos, doutor Aguinaldo, que eu acho que são muito reveladores. Mas eu gostaria de citar a cronologia do estudo do Novo Testamento dentro da doutrina espírita, a história do que aconteceu. Certo, ótimo, que bom. Porque eu acho que muita gente ainda não tem esse conhecimento. E é interessante lembrar, por exemplo, que o primeiro a estudar o Novo Testamento foi Kardec, né? Ao escrever junto com os espíritos, junto com o Espírito da Verdade, com outros espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo em seguida, Leon Denis, quando fala sobre cristianismo e espiritismo. Naquele livro Cristianismo e Espiritismo, ele comenta muitas coisas a respeito da Bíblia, e inclusive ele vai fazendo uma relação sobre coisas que foram modificadas pela história, interpretações que foram sendo modificadas pela história. Depois nós temos Herculano Pires, que fala também, faz um estudo
sobre a visão espírita da Bíblia, que é o nome do livro, né? Visão Espírita da Bíblia. E, finalmente, a gente vai falar de Honório Onofre de Abreu, que no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, por muitos anos foi estudando o Novo Testamento e criou um livro que é um livro hoje que é muito interessante, que é Luz Imperecível, que na verdade, um livro que vai falando sobre interpretações que foram surgindo durante os estudos do Novo Testamento, de passagens do Novo Testamento, interpretações que surgiam durante o estudo. Muitas dessas inspiradas pela espiritualidade maior. E eu, depois, nos últimos seis anos, se não me engano, que estamos estudando lá no Consolador, fui percebendo isso também, que isso acontece de verdade. A espiritualidade nos inspira, nos mostra interpretações que antes a gente não conseguia perceber no estudo normal. Depois a gente tem que destacar também que o que mudou a visão, acho que, do Espiritismo sobre o estudo do Novo Testamento foi a tradução do Novo Testamento feita pelo Haroldo Dutra. Então, ele ao fazer uma tradução direto do grego para o português, ele nos trouxe um texto feito por um espírita, né, da tradução do Novo Testamento. E isso despertou muito. A própria FEB criou o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Espiritismo, o NEP, dentro da FEB, que foi sistematizando o estudo do Novo Testamento dentro da doutrina. E a gente tem que destacar também as obras do professor Severino Celestino da Silva, professor da Universidade Federal da Paraíba, e que, por ter um conhecimento muito profundo do judaísmo, ele nos trouxe a interpretação correta dos textos bíblicos. Porque uma coisa que eu sempre falo, doutor Aguinaldo, é que o texto bíblico ele tem profundidades diferentes de interpretação. Você tem a primeira interpretação, que a gente pode dizer histórica, você tem a primeira interpretação simbólica e tem a segunda e mais profunda interpretação simbólica. Porque a gente tem que lembrar que é um texto oriental, né? De filosofia oriental, na verdade. O judaísmo é oriental, né? E a vida de Jesus aconteceu dentro de um país cuja religião era judaica e no Oriente. Então, existe inclusive uma técnica de interpretação do texto bíblico chamada Midrash, que nos ajuda a entender o que certos termos e certas histórias, que parecem histórias muito simples e que têm uma profundidade enorme e que estão ali na Bíblia, o que isso significa para nós. Então, o Severino Celestino, ele fala muito sobre o Midrash, ele fala muito sobre essas técnicas de interpretação e escreveu vários livros, na verdade, sobre a interpretação dos textos bíblicos que nos ajudaram muito nos nossos estudos, né? Existem outros livros que não são espíritas, que não são nem mesmo cristãos, escritos por não cristãos, como o livro Zelota, por exemplo, que foi escrito por um persa e que consegue nos contextualizar na época de Jesus, para a gente entender o que acontece. E fora um sem número de livros espíritas, romances espíritas, como Paulo Estevão, que acho que é o principal, que fala da época de Jesus e como as coisas aconteceram. Então, eu acho que nós temos sim uma bibliografia profunda dentro do Espiritismo, a respeito da época de Jesus, a respeito de tudo que aconteceu na vinda desse grande missionário da luz para a Terra. Porque muitas vezes o que eu observo de críticas é que é o seguinte, é que é verdade que o que a gente sabe da Bíblia é a história dos vencedores, né? A gente sempre sabe a história dos vencedores. E então a gente tem aí a história, principalmente que nos chega através da Igreja Católica, que nos deu o presente de fazer com que a Bíblia permanecesse até os nossos dias, e a gente não pode tirar esse mérito. Mas, ao mesmo tempo, a história foi modificando muitas coisas. Então, a gente tem aí muitos, vamos dizer, derrotados dentro da história, que foram considerados heresias durante o tempo, como o arianismo,
lá do primeiro século, aliás, do século III, que era uma doutrina reencarnacionista. Nós temos aí os cátaros, que eram reencarnacionistas. Quer dizer, a reencarnação, por exemplo, é um tema que aconteceu durante o período bíblico muito tempo. Foi uma discussão longa. Os cátaros foram combatidos no século XIII, e eles eram cristãos muito devotos e reencarnacionistas, né? Então, e a gente pode dizer que hoje eles consideram, a Igreja Católica considera o próprio Espiritismo uma heresia, né? E, na verdade, nós somos todos cristãos, somos todos irmãos, queremos a mesma coisa, né? Queremos um mundo melhor baseado nas palavras de Jesus, né? Inclusive, o Cristo deixou isso muito claro para quando ele encontrou com Pilatos, né? E que o Pilatos pergunta qual que era a proposta dele, ele disse, bom, eu vim trazer a verdade. E aquele que está com a verdade ouve a minha palavra, né? Então, a gente precisa saber essa verdade que liberta, então precisa entender. E às vezes fica uma dubiedade, no próprio Evangelho tem lá uma moral estranha, que é um capítulo todo voltado para tirar algumas dúvidas em relação às colocações de Jesus, né? Por exemplo, Sim. O amor, o ódio na linguagem hebraica daquela época significava amar menos, né? Isso. Então, não um ódio ostensivo, né? Então, é muito importante. E quando traz essas informações, dessa experiência, da vivência daquela época, principalmente na visão judaica, a gente passa a interpretar muitas coisas de uma maneira diferente, né? É verdade. O que tem, assim, você tem algum caso chamativo que dá mais para a gente analisar esse assunto? Nos nossos estudos, doutora Guilherme, a gente foi percebendo muitas coisas que estão, às vezes, escondidas no texto bíblico e que a gente não percebe numa primeira leitura. Então, eu vou contar um caso que me pareceu muito interessante. Existe uma história que está bem relatada em Marcos, no Evangelho de Marcos, se não me engano, no capítulo 10º do Evangelho de Marcos, que é a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Então, nessa passagem, Jesus está entrando em Jericó e ao lado da estrada se encontrava um cego chamado Bartimeu que pede a ajuda de Jesus. E ele grita por Jesus várias vezes. E, finalmente, depois de gritar várias vezes por Jesus, ele é recebido por Jesus. E Jesus fala, não, deixa que ele venha até mim. Então, quando ele chega, ele pergunta assim, Jesus pergunta para Bartimeu, o que você deseja? E Bartimeu diz o seguinte, eu desejo enxergar. E Jesus fala, então, se essa é a sua vontade, pela sua fé você conseguiu. E aí Bartimeu passa a enxergar e passa a seguir Jesus. Né? Então é uma passagem muito conhecida, muita gente conhece, e a gente foi procurar entender melhor essa passagem. E olha só que interessante. A expressão bar, em hebraico, significa filho de. Né? Bartimeu significa filho de Timeu. Alguns interpretam que filho de Timeu era filho de um general judeu e tal. Eu tenho certeza que não é isso. Bartimeu é filho de Timeu. A gente tem que se lembrar que Bar-Jonas, filho de Jonas. A gente tem que se lembrar que a cultura judaica que aquele mundo do judaísmo, a principal cultura da época era a cultura grega, cultura helênica. Então, tudo que era referente à cultura grega era muito presente na realidade do dia a dia dessas pessoas. E Timeu, na cultura grega, é um dos diálogos de Sócrates. E nesse diálogo de Timeu com Sócrates, relatado por Platão, Timeu é aquele que representa o pensamento da espiritualidade. É aquele que representa os dois mundos, a existência de um mundo físico e um mundo espiritual. O mundo físico mutável e o mundo espiritual imutável, eterno. A essência do ser humano como um ser, ao mesmo tempo mutável, enquanto está na carne, mas eterno, enquanto espírito.
Então, essa dualidade Sócrates coloca nesse diálogo com Timeu. E Timeu defende isso com muita força no diálogo. Então, quando ele fala filhos de Timeu, ele está falando filho daqueles que acreditam aquilo que Timeu falava, ou seja, que existem o espírito e a matéria, e que são coisas separadas, mas que o espírito vive na matéria, e que enquanto ele está na matéria ele é mutável, mas enquanto como espírito ele é eterno. Então ele está falando para os filhos de Timeu. E o que acontece? Os filhos de Timeu, helenistas, né, que vêm da cultura grega, estão à margem do caminho. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que a cultura helênica, que já sabia antes de Jesus, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que existe o espírito e a matéria e a separação das duas coisas, a cultura helênica estava à margem do caminho de Jesus. Mas quando Jesus passa, a cultura helênica, representada por Timeu, grita por Jesus, busca Jesus, incorpora Jesus. E quando Jesus recebe Bartimeu, Jesus pergunta, o que você quer? Quer dizer, como se ele perguntasse assim, o que você, homem, que já entendeu muitas coisas, quer de mim? E Bartimeu responde, eu quero enxergar. Ele falou a cura, né? Eu quero enxergar. Eu quero enxergar, eu quero a visão do Espírito. Eu quero enxergar, quer dizer, o conhecimento já existia, mas Jesus trouxe a visão do Espírito, a visão espiritual, o amor, que é o que faltava para esse conhecimento. Então, o simbolismo profundo da história de Bartimeu é entender essa fusão entre o conhecimento da filosofia grega e o amor que é, vamos dizer, o âmago do cristianismo. E o que é o espiritismo, se não exatamente isso? Né? A parte moral e a parte intelectual, como o senhor colocou agora no início do programa. O moral e o intelectual. O amor e o conhecimento. Né? Então, essa passagem de Bartimeu me tocou profundamente porque eu vejo nela os primórdios do Espiritismo, desde a época de Jesus. Desde a presença de Jesus na Terra, já se falava exatamente daquilo que o Espiritismo fala hoje. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos de passagem aqui na Terra. O próprio Sócrates, se a gente for analisar as colocações dele, que viveu bem antes do Cristo, e numa época em que a cultura grega tinha uma projeção muito grande, os princípios socráticos são todos doutrinários espíritas, né? Falava da reencarnação, falava da sobrevivência da alma, das penalidades, vamos dizer, das bem-aventuranças. O Sócrates deixou isso muito claro, né? O mundo ideal e o mundo das formas, né? Os equívocos que nós cometemos aqui, né? Exato, O que a doutrina vem colocando, né, para todo mundo. Aliás, as 5 pilastras da doutrina, Deus, a comunicação dos espíritos, a pluralidade dos mundos, a ação e reação e a reencarnação. Então, quer dizer, isso é uma base inamovível, né? Isso aí, dentro da doutrina, isso aí é questionável. E a caridade, como, vamos dizer assim, como você colocou muito bem, é a temática da nossa libertação, né? A caridade dentro da visão do Cristo, né? Exato. Então, o que mais que você tem aí? Tanta coisa boa que você está trazendo, o que mais que você pode colocar para nós nesse estudo que você fez? Olha, existe uma outra passagem que para mim foi muito importante, porque colocou luz numa questão que é uma questão muito sensível para os cristãos. Muitas vezes, quando eu estava discutindo com outros cristãos não espíritas, eles diziam, mas você acredita na ressurreição ou não? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala, aquela ressurreição que seria a volta dos mortos nos seus próprios corpos, né? Nessa é impossível. Não dá para acreditar. E nós, no grupo lá no Consolador, um dia estudamos, nós passamos pela Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 15. A partir do versículo 35 ao 50,
ele explica de uma forma mais doutrinária, mais teológica, vamos dizer assim, o que é a ressurreição. E para mim foi maravilhoso ter recebido essa explicação, porque me deixou tranquilo para dizer que agora sim eu acredito na ressurreição. Dentro dessa explicação de Paulo. Eu vou até pegar aqui só um dos trechos da explicação e convido a todos que façam essa leitura. No versículo 44, Paulo diz o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo fala com clareza. E ele diz, muito simplesmente, que a ressurreição é quando o corpo natural morre e a alma volta para o plano espiritual. Ou seja, é o retorno nosso, que nós todos faremos, ao nosso mundo verdadeiro, ao mundo espiritual. Então, é óbvio que todo espírito acredita nisso, que nós vamos sim, um dia, abandonar esse corpo físico e voltar para o plano espiritual com corpo espiritual. E nós espíritas estudamos essa questão e entendemos, por exemplo, o que é o corpo espiritual. Nós temos um perispírito que está ligando o espírito ao corpo físico. E no momento da morte, esse perispírito se desliga do corpo físico, o corpo físico morre e o perispírito continua existindo, tanto quanto, é claro, a mente espiritual, que é a base de tudo. Isso era o molde de um futuro corpo em futura volta à Terra, né? Que é a reencarnação. Né? Que aí sim é a reencarnação. Então não existe nenhum problema, nenhum dilema entre reencarnação e ressurreição. Nada a ver. Na verdade, a reencarnação existe, a ressurreição também. Só que a ressurreição é o nosso retorno ao plano espiritual. Simplesmente Jesus assim. mostrou isso claramente quando ele ressurgiu, né? Exato, ele exato. Veio em espírito. Ele veio em espírito. Foi visto, depois, vamos dizer, se materializou, ficou junto dos discípulos durante muitos dias, né? Exato. Isso ele mostrou. Ó, existe a ressurreição. Existe. E é a vida, né, que continua na forma do espírito. Eu convido realmente as pessoas a lerem a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 35 a 50. Está lá muito bem explicado por Paulo o que é a ressurreição. E nada mais é do que o retorno do espírito desencarnante ao plano espiritual. É isso que é a ressurreição. E também na época do Cristo, os judeus, eles acreditavam na volta do Espírito. Os saduceus não, eles achavam que morreu, acabou. Mas os fariseus, eles acreditavam que o Espírito voltava. Permanecia. Tanto é que o próprio Herodes perguntou, e Jesus? Ele achou, será que é o João que voltou? Né? E muitos... Ele tinha medo que o João pudesse voltar, ele mandou cortar a cabeça do João, o João volta, para ele seria complicado, né? O próprio Jesus confirma quando perguntam se João Batista era Elias. E ele fala sim, é Elias que voltou. Ele voltou. Então, tem várias passagens que Jesus confirma a reencarnação, não é? E na pergunta, assim, sutil, que Nicodemos faz a Jesus, né? Como pode um velho voltar no ventre da mãe? Quer dizer, ele entendeu o que Jesus havia colocado, porque às vezes a pessoa, quando ele diz que tem que nascer de novo para atingir o reino dos céus, esse nascimento da perfeição espiritual. Não, se fosse assim, o Nicodemo não teria perguntado assim, mas como pode um velho voltar no ventre da mãe? Ele entendeu a proposta de Jesus, né? Pena que a reencarnação fazia parte da igreja e foi tirada, né? É verdade. E esse diálogo de Nicodemos com Jesus, para quem quiser pesquisar também, está no Evangelho de João, capítulo 3, e é muito elucidativo. Jesus fala com clareza, é necessário nascer de novo. A frase de Jesus é essa. Não estranhe o que eu estou dizendo, é necessário nascer de novo. E ele fala o seguinte, você vem, o Espírito sopra onde quer, e você não sabe dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E ele fala, existe Espírito e existe carne. É necessário renascer em ambos, ele fala. Né? Como quem quer dizer, por que a reencarnação é necessária?
É porque se você renasce na carne, você tem a oportunidade de renascer em espírito também. Porque você... O que é renascer em espírito? É você aprender conceitos novos, mudar o seu ponto de vista, ver a vida de um outro ponto de vista. Isso a gente vê aqui e vê lá também, muito mais no plano espiritual do que aqui. Essa clareza de raciocínio, que às vezes é importante. E se não houvesse essa reencarnação, né, seria começar tudo a estaca zero. Vem um ignorante, desencarna um pouquinho melhor, aí vem outro ignorante, desencarna um pouquinho melhor. Isso não cresce, não melhora, não progride nunca, né? É verdade. Agora, imagina uma pessoa que reencarnou centenas de vezes, traz uma bagagem muito boa, quando ele chega aqui com conhecimento vastíssimo, o tanto que ele não colabora para a nossa evolução. Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a benção de estarmos todos juntos, né? Os mais evoluídos, os menos evoluídos. Podemos aprender com os mais evoluídos, podemos também aprender com o exemplo dos menos evoluídos junto conosco. Lá no plano espiritual isso é impossível por causa da sintonia vibratória, né? E aqui na Terra nós temos essa oportunidade. Então, realmente, tudo isso está na Bíblia, o Espiritismo está totalmente lastreado no conhecimento bíblico e é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia e conhecer cada vez mais, né? Alceu, eu quero te agradecer muito a participação, foi muito legal, tantas coisas boas, né? E nós vamos encerrando nosso programa, agradecendo a participação de todos vocês, convidando para um novo Papo do Bem na semana que vem. Grande abraço, paz, harmonia, saúde. E vamos que vamos.